Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade aí, falar com a introdução aí do DevOps. Vamos falar da segunda maneira, né? Lembrando, segunda maneira a gente pode interpretar, né, fazer a leitura, que agora a leitura dela é da direita para a esquerda, né? Pelo ponto de vista aqui, né, se a gente for levar em consideração que a primeira é da esquerda para a direita, né, é uma evolução que a gente faz de desenvolvimento para o operacional, né? Agora a gente está aqui fazendo o caminho ao contrário, que é do operacional para o desenvolvimento, né? Lembrando aí, a segunda maneira do inglês é Amplify Feedbacks Loopings, né? Então, a ideia é a gente ter lá feedback contínuo, né? A gente vai voltando ali, fluxos repetidos de feedback. Feedback, sempre lembrando, né? Participa de todas as etapas ali do desenvolvimento, a gente tem feedback. Tem o maiorzão, né, que é de implantação, né, que você tem um release lá, fez deploy, a gente tem aquele monitoramento e um feedback ali, né, mas a gente também tem os feedbacks que são ao longo dos processos, né. Fez lá code review, né, code review é um processo de feedback, nós vamos passar aqui, né. A gente fazia lá as reuniões da pipeline, a gente debater, né, sobre como vai ser uma abordagem, né, de desenvolvimento. Você tem um feedback ali das pessoas que estão envolvidas, pessoas que têm conhecimento mais da regra de negócio, pessoas que têm ali conhecimento empírico, né, por já ter desenvolvido vários projetos, né, você, isso aqui é muito parecido com o outro, a gente pode ter esse tipo de situação, né, em vez de desenvolver A, vamos desenvolver da forma B, né. Vamos lá, gente. A segunda maneira visa o processo de feedback. Essa proposta tem como intuito evitar que problemas ocorram novamente ou permitir que problemas que passaram sejam vistos e resolvidos de forma rápida, né? Então, a grande questão é essa. Não deixar passar problema. Se passar, resolver o mais rápido possível, né? E essa ideia da resolução também entra aí no nosso catálogo de conhecimento para não deixar isso acontecer de novo, né? Errar uma vez, ok. Agora, insistir no erro, aí já entramos no campo aí de ser displicente, né? Foi desatento, uma burrice, né? Uma forma mais chula de falar. Então, a gente não cometer esses erros de novo. Então, tem que estar atento para não ter reincidência. O conceito de deixar o fluxo cada vez mais automatizado e contínuo se permanece. Então a ideia é a mesma, né? De ter fluidez, né, e automatização em alguns processos. Realmente não dão todos, mas lembra que eu falei? Automatizar o que pode e dar atenção que tem que ser dada. Agora a indicação é da direita para a esquerda com os feedbacks, né? Então vamos lá. Importante. Aqui eu também vou passar igual na primeira maneira, alguns pontos principais, né? São aquelas ideias principais. E a gente vai discutir, né? Falar um pouquinho sobre cada uma delas, que são esses conceitos aí que a gente vai aplicar na hora de fazer a nossa engenharia, né? Cooperação. Ter uma visão clara de todo o fluxo de trabalho, todos os dias, para todas as partes, para que juntos trabalhem para a melhora contínua do processo, né? Então, gente, palavras-chave aqui, vamos anotando. Cooperação. O que é essa cooperação? Vamos fazer a daily diária, né? Estou com alguma falta de entendimento em algum processo. Vou guardar só para mim? Não tem necessidade, né? A gente pode repartir, né? Compartilhar o problema, que é o que a gente vai ver daqui a pouco também com a ideia da corda de Andon, né? O que é isso? Que realmente você chamar mais pessoas para resolver aquela problemática, né? Então, equipe colaborativa, né? Eu tive sorte de trabalhar em boas equipes, com bons colegas, e a gente tinha um espírito colaborativo muito grande. Isso é notório como o trabalho rende, é notório, né? Então, todo mundo se ajudando, não tem essa, mas eu vou estar ajudando um colega ali que pode de repente concorrer a uma mesma vaga que a minha. Isso não existe. Não existe. Conhecimento difundido, né?
sempre vai ter espaço. Bons funcionários sempre têm espaço. Então isso não é uma preocupação. Ter uma equipe que se ajuda, né? As tarefas são entregues mais rápidas, né? As tarefas são entregues com mais qualidade. É muito importante. O famoso Gemba, né? Vou entrar um pouquinho mais detalhado mais na frente do Gemba, mas o que é o Gemba? Ter presença e conferir por si mesmo o que está acontecendo para indicar melhorias, né? Eu vou fazer um spoiler agora rápido aqui, porque muita coisa que a gente comentar aqui na segunda maneira, eu faço referência ao Lean, né, de metodologia. E o Lean, ele começou mais aplicado a processos de chão de fábrica, né, por assim dizer, né, construção de empresas, né. Então, assim, muita coisa que eu vou fazer que de repente uma alusão, falar que isso aqui parece um chão de fábrica, né, que é processo de manufatura, né, que a ideologia não, o método do Lean ele foi pautado ali em cima, né, de trazer o valor. O próprio Gemba vem disso, né, de você estar presente ali, estar presente onde? No chão de fábrica, aonde a coisa acontece, né, isso é uma metáfora, né, tá ali junto da onde está sendo utilizado o que a gente vai desenvolver, né? Aí no caso do cliente está junto ali de onde aquele sistema vai ser utilizado, né? E dentro, e estando ali a gente começa a aplicar técnicas também que eu vou passar aqui para frente, para você ver o que é a melhor opção ali, ver a melhor abordagem, o que de fato precisa ser desenvolvido, né? Que também vai entrar em qualidade, né? Mas vamos devagarinho. Corda de Andon, o que é? Sempre que um problema é detectado, as partes se juntam para uma solução, né? Então cai ali na colaboração. E essas partes se juntam, a gente pode falar não necessariamente restrito ao universo da nossa equipe de desenvolvimento. Não necessariamente, né? Então, de repente, sim, eu passei por um processo de troca de ferramenta de pipeline, né? Então, estava utilizando uma ferramenta X e a partir de um dia tal a empresa optou em ter uma ferramenta um pouco mais moderna, né? Que ela tinha um layout de apresentação melhor, ela também propiciava a gente trabalhar lá com as features toggle, né? Então a empresa optou em fazer essa troca. E no começo assim, foi uma luta muito grande porque estava dando problema às pessoas, os desenvolvedores, né, os engenheiros, a gente não estava conseguindo deixar o projeto em compliance, né? O que é em compliance? Em conformidade para que a esteira aceitasse, né? Para ele passar lá o que foi desenvolvido na esteira, né? E os arquitetos, né, da empresa também, eles estavam com dificuldade no entendimento da ferramenta, né? Que era uma coisa nova. Então o que a gente fez? Corda de Andon, né? Se juntava lá, mas o que está acontecendo? Ah, não, tem que ter esse passo aqui na esteira, que isso aqui tem X funcionalidade, né? Mas de repente, para um projeto específico, essa funcionalidade, essa X questão que tinha que ser validada, não fazia sentido. Ele estava usando as esteiras assim de uma forma mais genérica, porque queria gerar uma esteira base para ela servir para qualquer projeto, né? Para poder automatizar essa questão, né? Aí a gente realmente levantou, olha, não tem condição de a gente ter um único modelo, né? Pode ter 2, 3 modelos dividido por projeto, né? Então quando eu tenho esteiras voltadas para projetos de mensageria, né? Que tem um outro escopo, ou tem projetos voltados só para a criação de API, né? Tem projetos só que vão ser de front-end, vai fazer montar um gateway, né? API. Então, assim, a gente chegou à conclusão disso porque a gente detectou um problema, que esse problema ele não estava sendo resolvido com a documentação que a equipe de arquitetura tinha disponibilizado, né? Eles falaram, agora para os projetos para estar em compliance tem que ter esse tipo de informação, tem que ser feito assim, assim, assado, né? Mas mesmo fazendo dessa forma, a esteira não estava validando, né? Então, junta todo mundo ali, time de engenharia, time de arquitetura, vamos debater, vamos falar o que está acontecendo, vamos tentar elocubrar aqui soluções, né? O porquê, ó, mas isso aqui é obrigatório, está dentro do que a empresa pediu, né? A gente precisa dar um ajuste. Então, esse aí é a questão da corda de Andon e funciona bastante. Telemetria. Entra como análise de riscos de liberação de versões.
métricas e registros de toda a cadeia de fluxo, assim como monitoramento para detecção de vulnerabilidades. O mais interessante é que essas métricas fiquem disponíveis para qualquer pessoa envolvida no projeto, né? E o que é qualquer pessoa envolvida no projeto? Vai ser desde a pessoa que está desenvolvendo, né? O coordenador ali que está fazendo a gestão, o seu tech lead, o seu PO, o seu cliente. O cliente também tem que saber, né? Por mais que ele não desenvolva, ele tem que saber o que está acontecendo ali. Então, a parte de telemetria é muito importante. Plantão. Ter pessoas envolvidas para compartilharem responsabilidade de sustentação e solução de incidentes, que a gente chama o famoso 24/7. O que é 24/7? É constante, né? 24 horas, 7 dias na semana. Então, assim, equipes de sustentação têm uma importância muito grande, né? Na hora de você manter um sistema, deixar ele com saúde, né? Você está ali junto, deu algum problema, ele já poder começar a atacar. A gente tem níveis também de atendimento desses chamados, né? A gente pode ter ali SLA de resposta, né? Tem SLA, SLS, que é de serviço, né? Então, a questão de ter uma sustentação, né? Alguém que está ali dando suporte para aquele sistema que está em operação, muito importante. SRE, né? SRE é o papel importante do SRE, é um checklist de revisão de segurança. Assim avaliamos a prontidão do software, né, que está em produção. Por exemplo, LRR, o HRR. Né? Vou passar mais na frente com vocês esses pontos. Nós temos também testes AB. Né? Pode ser aplicados testes através de pesquisa, entrevista, formulário ou qualquer outro meio. Né? Aonde que esses testes entram? Você está lá fazendo o Gemba, né? Ir ao Gemba, né? Essa é mais ou menos como a gente fala, ir ao Gemba, que ir ao Gemba, ir aonde vai ser utilizada ali aquela solução, né? Por exemplo, igual eu falei que você está numa fábrica, o que é ir na fábrica? Você ir ali onde é produzida uma peça, né? E ali você começa a fazer o quê? Você pode ficar analisando, né? Você está ali fazendo consultoria, tá? Anotando, as pessoas trabalham desse jeito, né? Fazer processo de pesquisa, né? Você entrega um formulário simples ali, igual o papel de prototipação, né? A gente faz pesquisa, entrevista, né? Pergunta, por que seria melhor você, o que você acha que seria bom aqui para agilizar o seu trabalho, né? E nada melhor para falar como seria, né, do que as pessoas que utilizam, né? De repente ele vai ter uma expertise ali de estar usando muito, a gente está fazendo muito um processo. Obviamente que cabe ali, quem for fazer esse processo, filtrar, né, entender, né, decodificar o que a pessoa está falando, entender e converter isso aí para a realidade de desenvolvimento. Né? Desenvolvendo esse bem chegar, sair escrevendo ali. Tem toda uma sistemática por trás. Né? Então a gente faz coleta de feedback de todas as partes envolvidas ali que vão usar o sistema. Ele é bastante aplicado na hora de experimentar novos recursos. Né? Então, assim, a ideia quando a gente vai também implementar ideias novas, isso é muito importante, né? Que é onde a gente cai aqui no próximo tópico, é a ideia de hipóteses, né? Muito usado para confirmar se novas funcionalidades serão adotadas. Então, a gente cria cenários, né, de hipótese. Hoje a gente trabalha assim. Se eu tivesse uma ferramenta desse jeito aqui, será que melhoraria? Eu teria ganho? Aumentaria minha qualidade? Né? Eu teria mais celeridade no processo de hipótese. Né? Trazendo isso um pouco aqui para a nossa realidade. Qual que é a hipótese? Né? Eu estou aqui fazendo um sistema, estou fazendo aqui protótipos de tela. De repente, se eu fizer alguns protótipos de tela que eu consegui juntar duas telas em uma, né? Consegui diminuir o fluxo ali que a pessoa tem. Será que aquilo ali vai ser mais ágil? Mas eu vou ter uma tela ali que vai ficar com muito mais informação. De repente vai ter mais campo, né? Vai ter mais coisa para escrever. Mas a gente está analisando que quanto mais telas, a gente está tendo uma evasão grande, porque de repente o usuário ali não está gostoso, né? Pô, tem que preencher ali, aí foi para outra tela, está passando por 10 telas. Será que a gente dá uma condensada? A gente diminui
índice de evasão, de pessoa abandonar o processo no meio, né? A gente pode dar um exemplo, mas por exemplo, fazer uma compra no Mercado Livre. O Mercado Livre tem algumas etapas. Você escolhe o produto, né? Adiciona no carrinho, aí eles vão fazer a confirmação de dados, né? De envio, endereço, né? Que é CPF, nota, né? Confirmar aquilo tudo. Depois vai para formas de pagamento também, que é muito simples. Depois efetivamente comprar. Lá compra, vai te mandar um boleto, um QR Code para fazer um Pix, ou já coloca dados do cartão de crédito para poder efetivar a compra, né? Então, assim, vamos reduzir isso. A partir de agora, o processo de já colocar ali a forma de pagamento, já abre direto, né? Vamos supor, quero cartão, aí já abre direto ali para colocar o cartão e já finalizar, né? Isso é uma hipótese que pode ser feita. Code Review também, batendo de novo aí no famoso Code Review. Processo mais comum para verificar erros e inconsistências no que foi desenvolvido. E isso, de fato, é muito comum fazer, né? Hoje em dia, assim, boas equipes elas fazem revisão não necessariamente só de código. Tá? Qualquer coisa que for criada, né, é bom fazer a revisão. Né? E sempre lembrando que a revisão tem que ser pelo menos de 2 pessoas. Quem está desenvolvendo e quem vai validar. Já participei de equipes no qual a revisão de código era feita a 6 mãos, né? Então tinha quem desenvolvia, um validava e outro conferia. Né? Tinha mais o time box ali de entrega era mais flexível, né? Então a gente tinha aí essa abertura para poder demorar um pouquinho mais, que um realmente via, o outro conferia, aí estava convergindo as ideias. Né? Então, assim, o Code Review, mudei o README aqui do projeto, não é código, é só instrução ali, mas vamos fazer a revisão, ver se o que foi colocado tem coerência, faz sentido o que foi colocado, ou faz sentido o que foi tirado. Né? Eu só fiz uma atualização aqui de biblioteca do projeto, não, vamos conferir se a atualização foi feita certa, né? Não só a codificação. Então vamos cair no nosso quadrinho de novo aqui, que eu acho que fica bem fácil de a gente enxergar o processo todo com esse quadro, né? Então, o objetivo da segunda maneira: feedback rápido em todos os estágios do fluxo de valor. Então, a nossa leitura, né? A setinha de baixo ali está da esquerda para a direita. Agora a gente tem uma seta, né? Que está aqui côncava, né? Da direita para a esquerda, perdão, né? Do operacional para o desenvolvimento. Então, o que a gente viu aqui? Ver problemas onde ele ocorre, né? Ir ao Gemba, né? Se ir ao Gemba. O Gemba, só a título de curiosidade aí, ela é um termo, né? Um termo japonês, né? Que significa lugar real, né? Então, assim, o que é o lugar real? Onde de fato acontece, né? Então, a gente consegue ter aí benefício com o Gemba. Clareza nos processos, resolução de problemas, networking entre colaboradores, que isso é legal também, que a partir do momento que você vai lá, né, a gente consegue aí fazer esse network aí, de repente com setores que não conversam. Né? Evita desperdício, identifica oportunidades, proporciona melhoria contínua, tá vendo? Vai sempre batendo, sempre lembrando conceitos que a gente já passou. Aglomerar quando o problema aparecer. A ideia de aglomerar, né? A gente não é aglomerar de ficar todo mundo junto, né? Mas a gente se reunir, né? Como a gente falou, que a gente conversou, para poder debater e achar soluções tangíveis para aquele problema. Né? Nossa corda de Andon. Qualidade próxima da fonte, né? O que é essa ideia de qualidade próxima da fonte? Né? Primeiro vamos tirar por entendimento o que é qualidade. O que é qualidade? Qualidade pode também ter a ver com compliance, né? A gente tem ali, vamos supor que eu vou fabricar uma peça, né? Uma peça de um motor de carro. Né? Quando que eu sei que essa peça tem qualidade? Né? Em linhas gerais, é quando aquela peça ela desempenha a função na qual ela foi projetada. Se eu tenho uma peça que ela está atendendo parcialmente o que eu precisava, ela não é uma peça de qualidade. E isso também serve para o desenvolvimento de software. O que é um software de qualidade? O que é ter a qualidade? A qualidade é você ter,
né, algo que foi desenvolvido que ele vai atender 100% do que foi pensado, né, do que você precisa. Não adianta você ter um sistema, eu quero um cadastro de cliente aqui, mas eu pedi com 5 campos, eu só entreguei com 3. Isso é um cadastro de qualidade? Não. Você precisava de 5, só entregou 3. Né? Uma entrega parcial, você tem débito técnico aí para poder desenvolver na frente. Né? E quando ele fala que é próximo da fonte, é você pensar ali na hora, né, da gente vai estar começando a desenvolver. Né? Levantar ali o que vai precisar ser desenvolvido. Então a gente está na fonte. Porque quanto antes a gente pensar com qualidade, menor vai ser o retrabalho lá na frente. De repente você não pensou com tanta criteriosidade ali na hora de levantar, de escrever o que precisa ser feito. Escreveu mais ou menos, né? Igual que eu dei exemplo. Vamos fazer cadastro de cliente. Bota aí tipo sanguíneo, cartão de vacinação. Isso é relevante, isso é pertinente dentro do escopo que você precisa. Tem que pensar nisso. Né? Processo de telemetria. Vocês escutam muito essa ideia de telemetria em Fórmula 1, né? O que é telemetria? Estão recebendo os dados ali no IoT, né? Em tempo real. Então a telemetria é isso, você fazer esse levantamento de informações, né? E que permite assim, comunicação. Você sabe o que está acontecendo e você já também toma ali uma atitude corretiva, né? Na hora. Né? Então a telemetria é isso. A telemetria está muito em monitoração. Né? Vai monitorar ali, você vai tirar métricas, né? Você vai chegar, ó, a gente está aqui, essa taxa de desenvolvimento. Né? Isso aí que entra na telemetria. Desenvolvimento de hipóteses, testes, saber foi o que a gente falou aqui, né? Ver se é possível montar, se dá alguma ideia, uma ideia de melhoria, né? Uma hipótese de melhoria. Testes AB é todo que a gente colhe de informação igual do chão de fábrica, né? Equipe de desenvolvimento e operação compartilhar o trabalho diário em plantões 24/7. Isso aí, acredito que não tenha ficado dúvida. Você tem a equipe ali de sustentação. Revisão do código, usando técnicas. Sempre, a gente tem várias formas de fazer, né? Que é a revisão, programação em pares, sobre o ombro, né? Não sei se eu cheguei a falar exatamente sobre o ombro, quando alguém está realmente ali desenvolvendo, fica ali, de fato, da pessoa em pé, né? Ali acompanhando o desenvolvimento, né? Divulgar por e-mail, né? Então, assim, vários conceitos que a gente tem aqui para poder conseguir ter um feedback. Né? Saber que o que está sendo feito está sendo bem feito. Ou o que está sendo feito precisa de melhora para ficar mais bem feito. Né? Não a ideia de perfeito, né? Perfeição. Né? Nossa, essa busca pelo esplendor é constante. Né? A gente não quer tem que estar perfeito, não. Antes feito que perfeito, né? Já dizia. Né? Mas a gente entregar sistemas de qualidade. A gente, nessa ilustração aqui, para a gente ir terminando, falando da segunda maneira. Então, segunda maneira, o fluxo, né? Feedback aí de todos os estágios, fazendo a volta aí da direita para a esquerda. Gain, abandon, hipótese, SRE, telemetria. Né? Então, isso aí que a gente encerra aí a nossa segunda maneira. Na próxima aula eu vou deixar para a gente ir finalizando o nosso capítulo. Vamos falar da terceira maneira, né? Vai ser essa junção de tudo aí que a gente viu, né? E dar uma passada também no Lean, para a gente poder encerrar aí o nosso módulo, né? E o nosso capítulo. Então, meus queridos, mais uma vez, bons estudos, né? Não vamos deixar o barco agora no finalzinho, né? Vamos prestar atenção, o finalzinho também é importante, tem muita coisa aqui relevante que a gente está falando. Bons estudos aí, assistam todos os vídeos, velocidade normal, não precisar coloca lá no fórum e espero aí na próxima aula para a gente terminar. Grande abraço.